para te fazer descansar. Descansa, Moisés, fica em paz, acaba com preocupação, não te emociona, não fala mais, fica tranquilo, que eu vou contigo. Descansa, Moisés. Agora, quem é que diz isso para o homem? Só Deus. Só Ele pode fazer isso. Descansa, que eu vou. Fica tranquilo, que eu vou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então descansa, igreja. Descansa, meu irmão e minha irmã, na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que sair da presença de Deus, isso gera, cria, proporciona grande tragédia. Me ajude bem, abre a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Me leia, por favor, do 3 ao 5, o irmão que achou, leia, uma voz bem audível, bem alto, para quem te ouvir. Até o 5. Amém. Tá? Até os... Isso. Fugir aqui um pouco. Começa dizendo que ele propôs sair da face do Senhor de acordo com a versão da presença, não é verdade? Tem alguém que está lendo que está dizendo presença, não diz? Eu vou sair da presença de Deus. Tudo bem, é um direito seu. É um livre-arbítrio. Eu vou sair. Vou comprar a passagem, o dinheiro é meu, eu vou para outro lugar. Compre a passagem. Só que, de repente, o Senhor Deus manda um vento muito forte. Começa como que um maremoto. O navio fica numa situação muito difícil. E Jonas adormece. Ele não vê nada. Não vê perigo, não vê tragédia, não vê nada. Quem sai da presença de Deus não vê nada. Não vê as tragédias. Não ver o que está acontecendo, está tudo como normal. Como é difícil sair da presença de Deus. Que situação difícil sair da presença de Deus. E estão todos ali, como que morrendo. Os marinheiros chegam para ele, o que está acontecendo contigo? Nós estamos morrendo, está todo mundo em aflição, e só você nessa situação. Qual é a causa de estarmos assim? Estamos investigando, e tudo aquilo dali, porque um homem saiu da presença de Deus. E numa reunião de obreiros também serve para a igreja, porque um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, resolveu a sair da presença de Deus.
Quem é chamado por Deus não pode sair da presença de Deus. Quem é escolhido por Deus não pode sair da presença de Deus. Quem sai da presença de Deus vai pagar caro. E pode complicar a situação. Agora, os outros sofrendo, todo mundo em aflição, e qual era a causa? Um homem de Deus fora da presença de Deus. Pensemos nisso, na tragédia de sair da presença de Deus, na dificuldade em que um povo pode entrar por estar fora da presença de Deus. Meus amados irmãos, agora, como humano que somos, nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. E até desvalorizamos. Jonas estava esquecido e estava desvalorizando. Às vezes as nossas palavras, quão palavras fortes saem das nossas bocas. Nos esquecemos da presença de Deus. Quantas palavras na relação marital, conjugal, marido e mulher, convivência no lar, filhos com o pai, quantas palavras loucas elas saem. Quantas, e a gente esquece. E a presença de Deus, não podemos fazer assim. Quanta murmuração, nos esquecemos da presença de Deus. Murmurando em casa, sem motivo nenhum para murmuração, e a presença de Deus. Por que murmurar? Por que murmurar? Vamos continuar na presença de Deus. As brigas. Tem dia que eu choro. Lembrar de confusão, problema de igreja, a gente vê tanta dificuldade. Eu pensei que nunca fosse ver. Já estivemos em Teresina em um tempo completamente quebrado, porque aquilo ia à presença de Deus. Tive em bem 2 trabalhos. Olha, pastor Valdo, você veio pregar, mas como é que está isso aqui? Tudo quebrado, é piso, quebrando por causa de confusão. Por que briga? E a presença de Deus vai para onde? Como fica a presença de Deus nessa situação? Rebelião. Por que rebelião no trabalho? E a presença de Deus? E tudo isso são pecados. E pecado fere o coração de Deus. A obediência, a adoração, o louvor, a fé, alegra o coração de Deus. Mas palavras que são muitas vezes como lanças, murmuração, brigas, são pecados que ferem o coração do nosso Deus. E devemos evitar. Isso tira Deus, tira a sua presença do nosso meio, porque sendo pecado, diz Isaías 59, fazem separação, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E depois que o pecado entra, arruina, a coisa fica difícil. É como se fosse uma bactéria em nosso organismo. Logo vai ter uma consequência muito ruim. E saiu a presença de Deus, nós já vamos começar a perder uma coisa especial para o crente, é a sua voz, porque Deus fala com a sua igreja. Deus fala com o seu povo. E no momento em que estamos perdendo a presença de Deus, pode ter certeza que a voz dele não vai se ouvir tão fácil. Ele não vai estar presente, então não tem a voz dele. Não tem o seu querer externado, mesmo que seja
mas não entra no ouvido, e Paulo diz que fica como o quê? Comichão. É um germe corrosivo que não dá condição da pessoa ouvir, entender, aceitar de coração a palavra de Deus. E se não ouvimos a voz de Deus, não temos como mudar as nossas vidas. Nós somos o que somos. Somos humanos. Temos a natureza humana, que pesa muito. Falei um pouquinho sobre isso lá na Ponte do Templo. A natureza humana é desde a hora que nasceu, é a expressão: eis que em pecado me formou a minha mãe. Em pecado eu fui gerado, em pecado eu nasci. Eu já nasci com a natureza humana. Essa vai me acompanhar por toda a vida. E só vai haver uma mudança se Deus estiver presente em minha vida. Se Deus não estiver presente, não vai haver mudança, de maneira nenhuma. Não. Cuidado com pressão. Pressão na liderança, nas pessoas, um no outro. Você pode acabar um casamento pressionando o outro. Esposo pressiona tanto a esposa que ela fica doente. Esposa pressiona o esposo que ele fica doente. Pressiona filho, ele entra em depressão também. E filho pressiona pai e ele fica doente. O que foi que aconteceu? O que é que tinha Arão para dizer para Moisés? O que é isso, meu irmão? Josué, quando ouviu o barulho, disse: Moisés, vamos lá. Eu estou ouvindo um barulho grande, é uma guerra. Estão em guerra. E Moisés disse: não, deixa eu ouvir. Era guerra não. Era pecado. Era imoralidade. Era tudo contrário à vontade do Deus vivo. Contrário à vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas, cobrado, Arão disse: o povo me levou a tal, Moisés. Você demorou um pouquinho e me deram tanta pressão que eu cedi. Vamos ter cuidado para não pressionar o líder de mocidade, a dirigente do círculo de oração, porque pressão demais faz você, de repente, fazer uma ação que não é a vontade de Deus. E Deus pode sair, Deus pode se afastar. Então tenhamos bastante cuidado, vamos levar na harmonia, um respeitando o outro, amando o outro, cuidando do outro. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Enquanto isso estiver acontecendo, podemos ter certeza, Deus vai estar presente no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então nós devemos permanecer firmes na presença do Senhor. Vamos continuar firmes, sem nos desviarmos dos propósitos divinos. Continuar a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que sem a presença dEle, e é o que muitos estão querendo hoje, é o culto da bênção. E é bom ter a bênção. Mas aí Deus disse para Moisés: Moisés, a terra é do povo, eu prometi, pode ir com o povo. E Moisés disse: tudo bem, a terra é nossa, só que não adianta a terra sem a tua presença. Não adianta só a bênção sem o Deus da bênção. Nós queremos o Senhor conosco. De que adianta a gente estar nessa terra? De que adianta o carro novo? De que adianta a casa nova? De que adianta a formatura? Pelo lado profissional, se forme. Mas não tire Deus da sua vida, a presença de Deus. Se forme em teologia. Mas de que adianta ser um teólogo sem a presença de Deus? Conquiste o máximo que você puder, mas nunca tire em suas conquistas a presença de Deus, a presença de Deus. Não devemos nunca procurar derribar o outro, puxar o tapete do outro. De que me adianta eu usar o título? É por isso que eu gosto muito da simplicidade, porque é presidente da Assembleia de Deus em Timon, uma grande igreja, uma boa igreja, um bom lugar.
mas eu vou sobreviver do título, é o mais importante para a minha vida. Se for por escolha, eu perdo a presidência, eu perdo tudo que for necessário. Agora, eu não quero perder a presença de Deus em minha vida, porque eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada sem o Todo-Poderoso. Quem é alguma coisa sem o Todo-Poderoso? Ninguém é nada. E às vezes a gente vê tantas pessoas usando, e até queremos para uma adequação da paz. Tenha calma, que isso aí é de fulano, da família de fulano de tal. É valente, é desse jeito mesmo, e é desse jeito, tem que levar com calma. Temos que ter o cuidado. Agora, nunca podemos perder a presença de Deus. A presença de Deus, não. Não. Qual é o objetivo do seu coração? É ter a presença de Deus em sua vida? O que você busca em cada culto é a presença de Deus? O que é que você busca? De que adianta nós apresentarmos um louvor tão lindo como o das irmãs? A gente ensaiar, tem que ensaiar. Tem que haver harmonia entre as vozes, primeira, segunda, terceira, quarta, tudo bem, vamos harmonizar o coral, o vocal. Mas de que adianta apresentar sem ter a presença de Deus? De que adianta pregar, mas simplesmente uma retórica, fazendo uso somente da inteligência, se não temos a presença de Deus? Então é necessário a presença de Deus em nossas vidas. O que é necessário é Deus estar presente no meio do trabalho. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Aleluia! É o que nos preocupa. É perdermos a presença de Deus nos cultos. Mesmo fazendo um grande templo, temos a necessidade, temos um lugar para colocar. Agora está bom, se Deus estiver presente. Não adianta fazer um auditório para 10.000 pessoas, mas ficou bom, tem 10.000 pessoas. Como o cenário está muito bom, como a adequação do povo está bom, mas e a presença de Deus? Se for para o grande e não ter a presença de Deus, eu quero a casinha pequena, como diz o hino, a casinha lá no interior, a casinha de oração, mas com a presença do Deus vivo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque onde estará a presença do Senhor, aí tem paz. Tem descanso, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ontem eu falando um pouco, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Mas por que o povo atravessou o Mar Vermelho? Porque Deus estava presente. Se Ele não tivesse presente o Mar Vermelho, ninguém tinha atravessado o Mar Vermelho de maneira nenhuma. Por que na caminhada Ele mostrando, Ele exigia que queria que o povo fosse santo, observasse as suas ordens, as suas orientações? Porque ele sabia que amanhã ia ter sede, ia faltar água na caminhada. Mas ele sabia que tinha água na rocha. Mas só saiu água da rocha porque ele estava presente. Se ele não está presente, não teria saído água da rocha de maneira nenhuma. Ele acompanhava o povo, porque ele sabia que ia faltar alimentação, ia faltar o maná, ia faltar alimentação para aquele povo, e o povo ia se tornar débil, sem poder caminhar. Mas a presença dele trouxe codornizes, a presença dele trouxe o maná para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus em tua casa vai ter o pão de cada dia, vai ter alegria na tua casa, vai ter a saúde em tua casa, vai ter a força do Senhor na tua casa, se a presença dele estiver na sua vida, ela estiver no seu lar. Louvado seja o seu nome para todo sempre.
Foi a presença do Senhor que tirou Paulo e Silas da prisão. Se ele não chega ali, ainda hoje eles estavam presos lá. Mas eles saíram da cadeia. Foi a presença do Deus Filho que fez com que Lázaro saísse do túmulo com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Onde Ele está presente, o milagre acontece. Foi a presença dEle que derribou os muros de Jericó. Se as muralhas estão diante de nós, a dificuldade está grande, mas vamos ter Deus presente em nossas vidas. A presença do Senhor resolve toda causa e nos alegra, nos dá segurança, nos dá conforto. Igreja, volta a procurar a presença de Deus. Volta a procurar a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos nesta caminhada e é de grande valor para nós, é de grande valia a presença de Deus nesta caminhada. Glória a Deus. Que o Senhor nos guarde no seu amor.